E alguns termos que nós veremos hoje, que a maioria que já conhece, já está bem familiarizado, avidya, a heresia da separatividade. Quando a gente entra na filosofia madhyamika, nós veremos um grande foco em avidya, a ignorância, o erro cognitivo de nós acharmos que temos um eu que é inerentemente existente, de nós acharmos que temos um Atman individual, que temos uma personalidade fixa, que vai continuar após esta vida, ou que mesmo nesta vida, a nossa personalidade ela é uma essência. O nosso eu é uma essência imutável. E nós vivemos uma vida sempre guiados por esse eu. Por isso essa heresia, porque nós não conseguimos perceber a interdependência, a inter-relação de todas as coisas. E como isso que a gente chama de eu é mais uma projeção, é uma designação que nós damos a um senso de identidade que surge mediante a nossa relação com as coisas do mundo e com as pessoas, com os outros seres. E meditar sobre Shunyata é o antídoto para a vidya. Por isso que a sabedoria enfatizada no budismo é a sabedoria que compreende Shunyata, que compreende o vazio de existência inerente. Shunyata aqui, Shunya significa vazio ou zero, e esse Ta significa a perspectiva do vazio de existência inerente, que também pode ser entendido como a interdependência, a interrelação de todas as coisas. E sempre bom lembrar que quando se fala em vazio, e muitas traduções vão apresentar o vazio como vacuidade, que não é uma boa tradução, porque vacuidade dá a ideia de que há um vácuo, de que há um nada, e que nós temos que nos dissolver nesse nada. Mas a ideia não é essa. O vazio ele não é um vácuo. O vazio ele é zero. E ele é zero no sentido de que ele é zero separatividade, no sentido de que, por mais que isso aqui possa parecer algo sólido, ele é divisível. A gente consegue dividir. A gente consegue reduzir isso a zero. Esse corpo aqui, ele é permeado por veias e artérias e órgãos e tripas e tudo mais. E sangue e bile, né? Todo o corpo humano, ele é assim. A gente pode ir quebrando em várias partes. E cada uma dessas partes pode ser quebrada em várias outras partes ainda. Então, a gente não chega numa essência, a gente não chega em algo essencial, em algo que seja indestrutível e fixo e permanente. É como um carro também. Isso que a gente designa, que a gente chama de carro, e que parece existir como algo autônomo, mas isso teve que ser construído por alguém, teve que passar por uma fábrica, teve que passar por todo um processo de fabricação, tinha funcionários ou robôs construindo, máquinas construindo, juntando aquelas partes. E mesmo se eu me desfizer do carro e desmontá-lo em várias partes, ainda cada uma daquelas partes pode ser desmontada em várias outras partes menores. A questão aqui é que a gente não consegue chegar numa partícula que seja indivisível. Eu posso chegar nos átomos e nas moléculas e tudo isso ainda é divisível. A única coisa indivisível, ela está além do mundo manifesto, ela está além do mundo fenomênico. E a escola madhyamika não vai gostar de falar nela, inclusive. Mas a escola Yogacara vai chamar isso de Dharmata, a verdadeira natureza. Essa é a única coisa realmente indivisível, indestrutível. É o que os Tathagata Garbha Sutras vão chamar de natureza Buda, presente dentro de nós. E é o que a Vedanta Advaita, a Vedanta não dual, vai chamar de Atman, e que alguns textos budistas vão usar também, mas é um termo mais complicado no budismo, que é o ser universal. Ou o próprio sétimo, o primeiro princípio que a gente vê na literatura teosófica. Esse princípio, essa vida una que permeia todo o cosmos. O tal dos taoístas, isso é indivisível, mas isso é não manifesto, isso é não fenomênico. Isso é númeno, é numênico. Então isso não é algo que a gente vai conseguir perceber com os nossos sentidos, não é algo que a gente vai conseguir de fato conhecer com o nosso pensamento, não é algo que a gente vai conseguir chegar a isso enquanto estivermos permeados pela ideia da separatividade, enquanto houver essa dualidade
sujeito, objeto, eu e outros, enquanto estivermos na esfera de Maya, na esfera da multiplicidade, porque isso está além de Maya. E só realmente percebe essa realidade última, que também pode ser chamada de Dharmakaya, na linguagem budista, quem realmente alcança o estado de Buda, que vai percebê-la diretamente pela última dhyana, ou pelo nível mais elevado de gnosis, quando alguém alcança o supremo despertar de um Buda. Mesmo os Mahatmas, os Bodhisattvas, os adeptos, eles estão alinhados com essa natureza, né? Eles estão em harmonia com essa natureza, mas eles ainda não têm a percepção de um Buda. Mas eles já entenderam a separatividade, eles já entenderam Shunya, eles já entenderam a interdependência, e por isso eles conseguiram se libertar do samsara. Eles já não estão mais presos ao samsara, porque eles já se libertaram, superaram a vidya e todos os outros kleshas decorrentes, como o apego, a aversão e daí por diante. Então, o vazio não é um vácuo. O vazio é zero separatividade, não é um nada. E o caminho do meio, que em sânscrito a gente chama de madhyamaka, significa não cair nos extremos. Nem cair no extremo da existência inerente, nem na negação da existência relativa do eu e dos fenômenos. Então, Madhyamaka significa o caminho do meio, em termos budistas, significa nem cair no extremo de eu achar que eu tenho um eu fixo, de eu achar que as coisas que existem no mundo elas têm essências indivisíveis, fixas, de achar que há um Atman individual nas coisas, né? Por isso que o budismo Theravada vai enfatizar muito a questão de anatta, do não Atman, para dizer que nada que está aqui, que nada que a gente percebe nas nossas experiências do samsara, nada disso é o Atman. Tudo é impermanência, tudo é insatisfação, sofrimento, tudo vai levar a insatisfação e sofrimento, mesmo as coisas, as boas experiências do samsara. E tudo é não Atman, tudo é não espírito, tudo é não ser. Então a gente tem sempre que contextualizar quando o budismo fala no não Atman. É mais nesse sentido aqui. E a escola madhyamika vai enfatizar isso bastante também, em outros termos, dizendo que essa espécie de eu que a gente imputa nas outras coisas, essa inerência, como se os objetos eles tivessem qualidades que são inerentes a eles e isso nos afeta de alguma forma, tudo isso, na verdade, faz parte de um jogo de relação de interdependência. Essas qualidades não são intrínsecas. Assim como as nossas qualidades e defeitos em nós mesmos também não são intrínsecos. Né? Nós não temos uma essência. É engraçado quando as pessoas falam eu tenho que seguir o meu verdadeiro eu, mas a gente não tem um verdadeiro eu. Nosso eu está sempre em mudança. Aí vai depender do que é aquilo que a gente quer ser ou não. Né? Como que a gente quer moldar isso que a gente chama de eu ou não. Como que a gente vai brincar com as tendências que nós estamos carregando, os padrões que nós estamos repetindo vida após vida. E muitas vezes, quando a gente está pensando aqui no nosso verdadeiro eu, é só uma desculpa para reforçar algumas dessas tendências. Algumas podem ser mais positivas ou mais negativas, aí depende. Então, o caminho do meio é isso, é não cair nesse extremo de achar que as coisas têm uma existência inerente, ou de achar que eu tenho um Atman dentro de mim, e aí me desculpem, amigos teósofos, de achar que nós temos um eu superior. Isso é um problema de tradução para o português, né? Não deveria ter sido traduzido dessa forma. O self aqui não é eu, né? O Jung vai falar muito no self, na individuação, no aion, e ele até vai dizer que aion é algo que pode ser comparado ao Atman, que é esse ser universal. Não tem nada a ver com uma alma individual dentro de nós. O Blavatsky deixa bem claro que o Atman não é individual. Então, traduzir isso por eu superior realmente é uma coisa que não desce, que atrapalha muito. Né? Infelizmente, eu vejo muitas pessoas que estão muito ligadas à literatura teosófica que ficam com o pé atrás em relação ao budismo, exatamente por essa questão desse tal eu superior, porque elas começam a achar que há uma personalidade superior dentro delas. Então, não cair nesse extremo, que às vezes vai ser chamado também do extremo do eternalismo, de achar que as coisas têm essas essências eternas. Mas também não cair na negação de que Maya existe.
Maya não é só uma ilusão, de que a multiplicidade, ela existe também. Não é negar o mundo, achar que tudo isso aqui é uma ilusão. A forma como a gente percebe as coisas é iludida, porque a gente não consegue ver a figura completa. A gente vê só a superfície. Mas as coisas, elas existem. O meu corpo, ele existe. Se eu correr em direção a uma parede, eu vou bater a cabeça e isso vai doer. Então, há um nível de concretude relativa aqui, embora não seja tudo que há. Assim como isso que a gente chama de eu, que nós designamos como eu, isso também existe. E ele tem que ser bem cuidado e bem tratado. Não é uma questão aqui da gente tentar destruir o nosso eu e virar uma ameba, ou de virarmos subservientes aos outros. Muito pelo contrário. Na verdade, quanto mais a gente medita sobre o vazio de existência inerente, mais a gente vai entendendo o papel desse nosso eu, que ele é um veículo. Esse senso de personalidade que a gente tem, ele é um veículo para nós agirmos no mundo. Mas que ele não é a história toda. Só que, ao mesmo tempo, ele tem que ser bem cuidado porque ele é o nosso instrumento. É o nosso instrumento para que a gente consiga ter experiências que vão nos levar ao conhecimento dos fenômenos, que vão nos levar ao conhecimento do caminho espiritual, que vão nos levar ao despertar. Nós estamos encarnados na vida humana para isso, para nos tornarmos Buda, né? É todo o processo de evolução da mônada que a gente vê na doutrina secreta. Então é necessário cair nessa mente mais concreta, que tem esse senso de eu arraigado, para que a gente consiga fazer o caminho de volta. Utilizando esse poder de raciocínio que o eu tem, que essa nossa mente que tem esse eu pensante tem, que tem manas, para que então a gente consiga refletir e usar o nosso poder de escolha, o nosso poder de discriminar, e assim a gente entenda como funcionam os fenômenos. Então, a ideia de autoconhecimento, ela não é totalmente errada aqui. A gente tem que conhecer o eu para percebermos que ele é vazio de existência inerente. E para percebermos também que os fenômenos são vazios de existência inerente. Então, isso é o caminho do meio, é não cair em nenhum dos extremos, nem no eternalismo e nem na negação absoluta, no niilismo. E pensando que os outros seres têm eus também, né? E que nós temos que ter consideração pelos outros seres, principalmente no Mahayana. E uma vez que a gente entende a interdependência, a gente entende então que o papel desse eu, dos vários eus que existem, é formarem essa teia harmônica, existirem em harmonia nesse processo de desenvolvimento humano e de desenvolvimento dos outros seres também, né? Que cada ser está em seu processo. E mesmo os animais também, eles são afligidos por esses kleshas. Os animais, os devas, os asuras, etc., né? Os seres de reinos infernais, todos esses seres estão presos no samsara e afligidos. Tudo que é manifesto está afligido de alguma forma ou de outra pelo poder de avidya. A escola madhyamika ou madhyamaka tem como seu foco principal a investigação da verdade última acerca do mundo fenomênico. Então, a escola madhyamika é madhyamika porque ela segue a perspectiva madhyamaka. A escola do caminho do meio, ela vai ter esse foco principal, investigar a verdade última, investigar shunyata, entender como que é esse processo da originação dos fenômenos, do surgimento dos fenômenos. Por isso que ela vai enfatizar coisas que nós já vimos antes, como os 12 elos da originação interdependente, né? Os 12 nidanas e daí por diante. Então, agora entrando propriamente dito, e só lembrando, né, que a gente vê muito sobre o caminho do meio por aí como se fosse só uma questão de moderação. Né? Sem querer citar de novo o exemplo aí da monja lá que fez a propaganda para uma empresa de cerveja, que depois, para se defender, ela falou que ela estava defendendo a moderação, etc. Mas o caminho do meio não é isso. O caminho do meio é uma postura existencial, filosófica acerca da realidade. O caminho do meio não é eu pensar que eu não vou ser nem vegano nem carnívoro, eu vou comer peixe nos finais de semana.
e achar que isso é algo espiritual, que é uma moderação necessária. Não. E muito pelo contrário, né? Quando a gente vê o ascetismo e as renúncias que são necessárias no caminho budista para que justamente a gente consiga se despir do nosso eu, é um caminho que não é bem esse tipo de moderação, né? É um caminho que exige muitas renúncias e muitas coisas a serem deixadas de lado, assim como muitas condutas a serem adotadas também. Então, no capítulo 8, Tsongkhapa vai dizer: você deve ouvir aos ensinamentos idôneos da literatura budista, confiando no instrutor que entenda os pontos principais das escrituras. Isso nos remete muito ao fato de que a tradição budista ela vai ser sempre uma tradição em que nós vamos ter os textos fontes e os comentaristas. E, como eu já tinha dito antes, né, o grande papel da linhagem não é apresentar algo novo. Tsongkhapa não apresentou nenhum ensinamento novo. Ele estava comentando toda a bagagem do Mahayana, toda uma literatura do Mahayana que é de séculos muito anteriores a ele. E citando outros autores mais ou menos anteriores, ou até contemporâneos a Tsongkhapa. E o que esses autores estavam comentando? É seguindo essa linha de raciocínio. Porque isso também é um tipo de vipassana, isso também é um tipo de meditação analítica, né, que a gente pode pensar nesses termos. Que eu vou pegar aquele ensinamento e eu vou, então, tentar destrinchar aquele ensinamento, mas de acordo com toda a literatura e os comentários que apoiam esse ensinamento também. E para ver se aquilo que está chegando a mim, ou se esse raciocínio que eu estou tendo está realmente coerente com essa linha, com essa linhagem. Aqui não é um relativismo, a gente tem sempre que lembrar, né? O budismo ele não prega nenhum tipo de relativismo de que tudo é válido e que tudo pode ser verdade, que é só uma questão de opinião, de sentimento. Há uma verdade. E aí é uma questão de nós investigarmos essa verdade, tanto pelo raciocínio, mas é claro também com a nossa intuição e com a nossa prática. Um pré-requisito indispensável para a Vipassana é utilizar a sabedoria adquirida por meio do estudo e da reflexão, a fim de alcançar a compreensão da realidade. Então, ao mesmo tempo, eu tenho que tomar aquele cuidado de sempre, né, usar o discernimento para saber se esse ensinamento que está chegando a mim é um ensinamento idôneo. E ensinamento idôneo, em termos budistas, é no sentido de que esse ensinamento ele vai me ajudar a me libertar do samsara, ele vai me ajudar a vencer o apego ao meu eu, ou é um ensinamento que, na verdade, vai me fazer afundar na lama do samsara. Porque a gente tem as duas coisas aqui, né? A gente tem as duas hierarquias. Agora, falando em termos mais teosóficos, a gente tem uma hierarquia que luta pela libertação de todos os seres e tem uma outra que luta pelo aprisionamento de todos os seres, né? Reforçando aquele aprisionamento que nós já temos dentro de nós mesmos. São escolhas que foram feitas por seres em tempos imemoriais que deu origem a linhagens, etc., e daí por diante, e a toda a batalha entre os filhos da luz e os filhos das trevas, como a gente vai ver nos essênios, nos maniqueus, né, e como a gente vê nos gnósticos. Então essa é a questão aqui. E é isso que vai nos dizer se algo é idôneo ou não idôneo. Se é realmente Gelugpa ou se é Dugpa. Um pré-requisito indispensável, então, é o estudo e a reflexão. Isso também a gente já viu várias vezes quando o Tsongkhapa vai falar de meditação, que não adianta a gente meditar se a gente não estuda. Né? Então, aquela meditação mais autoajuda, que está na moda hoje em dia, pelo bem-estar, ela pode ajudar realmente na rotina da pessoa, no bem-estar da pessoa. Mas em termos de prática espiritual, não adianta nada. A pessoa pode até alcançar algum tipo de chamata, né? Ela pode até conseguir alcançar um estado que a mente dela fica serena. Mas se a mente dela não está sendo alimentada por sementes do Dharma, por sementes de estudo, que vão promover a reflexão acerca da realidade, que vão promover a reflexão acerca dos kleshas, então é uma chamata que não vai levar aquela pessoa muito longe. Ela está só tendo um relaxamento, né? Ela está conseguindo relaxar no samsara. Bom para ela, mas ela não está criando as condições para se libertar
do samsara. Por isso é necessário o estudo, por isso é necessária a reflexão, para que se possa alcançar a compreensão da realidade, para que se possa alcançar prajna. Sem uma visão clara acerca do modo de existência das coisas, você não será capaz de desenvolver prajna. A sabedoria que compreende de fato o vazio de existência inerente. Então, sem uma visão clara, sem uma boa base filosófica de estudo de Shunyata, do vazio de existência inerente, de estudo da filosofia madhyamika e também da filosofia yogacara, aqui no contexto budista, a pessoa não vai conseguir desenvolver prajna porque ela não está alimentando a mente com isso. É tudo uma questão de como a gente está nutrindo a nossa mente ou não. E aí ela não vai lançar as sementes kármicas para que, se ela continue nesse caminho, estudando e praticando cada vez mais, ela consiga chegar a essa compreensão. Portanto, você deve saber diferenciar entre o significado provisório e o significado definitivo. Aqui a gente já vai entrar num tema mais que, por vezes, é bastante polêmico no budismo tibetano. Internalize o significado das escrituras definitivas. Ele vai falar mais adiante o que são essas escrituras definitivas. Deve-se buscar comentários idôneos acerca dos ensinamentos do Buda. Então, tomar cuidado com os comentários, né? A qual linhagem nós estamos nos afiliando aqui. Confia em Nagarjuna, o comentador do coração da doutrina, a profunda realidade além dos extremos da existência e da não existência. Aqui eu não coloquei imagem, mas mais adiante nós veremos uma imagem de Nagarjuna, que viveu no século II, e na próxima reunião, quarta-feira que vem, eu vou falar mais do Nagarjuna e dos inícios da escola Madhyamika na Índia. Mas Madhyamika vai enfatizar isso bastante se baseando nos sutras Prajnaparamita, os sutras sobre a perfeição da sabedoria, que são sutras que vão enfatizar as paramitas, e em especial Prajna, a compreensão do vazio de existência inerente e como que a gente tem que evitar cair nos dois extremos. Seja no extremo de achar que as coisas têm uma existência inerente, ou seja no extremo de achar que nada existe, de forma alguma. Então, o que o Tsongkhapa está dizendo é que os textos de significado definitivo, as escrituras definitivas, são as escrituras que não contradizem esse ensinamento. São as escrituras, são os textos que reforçam a perspectiva shunyata, que reforçam a noção de que é necessário nós nos esvaziarmos de eu, entendermos que os fenômenos são vazios de existência inerente, que reforçam a noção da interdependência. Os sutras que ensinam acerca da realidade profunda, essa realidade profunda aqui, nesse contexto, é isso. É a natureza última dos fenômenos, que é o vazio. Então, esses sutras são sutras de significado definitivo. O Samadhi-Raja Sutra ensina que os sutras definitivos são aqueles que ensinam de acordo com a perspectiva do vazio, Shunyata, ensinada pelo Sugata. A gente vê o termo Shunyata em alguns sutras Theravada, né? Tem até um sutra sobre o grande vazio, o Mahasunata Sutra. Mas é principalmente o Mahayana que vai se focar em Shunyata. E a gente vai ver mais adiante o porquê. Porque apesar do Theravada também enfatizar essa questão, essa necessidade de nós renunciarmos ao apego ao nosso eu, ao nosso senso de eu, eles ainda não vão ter uma visão exatamente igual ao Mahayana. O Mahayana vai se aprofundar ainda mais, mostrando que a questão não é só nós não nos iludirmos com a suposta concretude do nosso eu, mas é percebermos que todos os fenômenos, tudo que a gente vê, toca, cheira, etc., tudo que existe no mundo manifesto, tudo isso também é vazio de existência inerente, que nenhuma partícula, que o próprio samsara é vazio de existência inerente, e o próprio vazio é vazio de existência inerente. Ele é um conceito que a gente cria para tentar explicar algo, para tentar explicar essa interdependência. Mas o próprio vazio, como eu falei, não é um vácuo, um espaço último que nós vamos conseguir acessá-lo, ou que nós vamos conseguir ver e tocar. Mas é um conceito que descreve um estado de consciência que se alcança uma vez que se supera a vidya.
esse estado de estarmos profundamente conectados com tudo, de percebermos a conexão de tudo. Então, Kamalashila, no seu Madhyamaka Loka, Kamalashila, então, foi um precursor de Tsongkhapa. E nesse texto que ele escreveu sobre a filosofia madhyamika, o Madhyamaka Loka, ele cita o Akshayamati Sutra, que é um sutra mahayana que ensina que o objeto definitivo é o último, é Dharmata. Consequentemente, aquilo que não é gerado é o último. Dharmata está além de todas as elaborações, tais como produção e cessação. Dharmata é aquilo que é o não gerado, é o não produzido. Essa realidade que nos escapa a linguagem, que nos escapa o pensamento. Porque nós ainda estamos com uma mente dual, nós ainda estamos operando com uma mente sujeito-objeto. E Dharmata está além de tudo isso. E Dharmata, então, é algo que não se pode falar muito sobre. O que a gente pode fazer aqui na perspectiva madhyamika é nós nos esvaziarmos de eu, e aí, no silêncio, mais adiante, será possível ter vislumbres, ter percepções de Dharmata. Será possível se aproximar de Dharmata, desse númeno. Mas para isso o barulho do eu tem que cessar. O barulho dos fenômenos, do mundo dual, do mundo da multiplicidade, ele tem que cessar. Os barulhos de avidya, dos kleshas, têm que cessar. Nagarjuna fez comentários infalíveis sobre as escrituras. Agora voltando ao Lamrim Chenmo, como os sutras Prajnaparamita. O Nagarjuna, de fato, comentou os sutras Prajnaparamita, e agora tem uma imagem aqui, né? Lembrando que Naga está ligado à serpente, e a serpente da sabedoria. Por isso que nas imagens do Nagarjuna ele está sempre cercado por essas serpentes, né, que sobem as costas dele, se elevam até a cabeça. Mas a serpente também vai ser um símbolo de sabedoria no gnosticismo. Como a gente vê na Gênese gnóstica, a serpente que está lá tentando ajudar Adão a entender que ele está numa prisão e não no paraíso. E os gnósticos ofitas também, né? O termo ophis, serpentes. E no budismo a gente tem os nagas. Então, Nagarjuna é o Arjuna dos nagas. E ele fez comentários infalíveis sobre as escrituras, como os Sutras Prajnaparamita, que ensinam sobre a verdade última, Paramartha Satya, dos fenômenos. O vazio de existência inerente, ou o vazio de natureza própria, Svabhava. Lembra que na literatura teosófica a gente vê esse termo, Svabhava ou Svabhava. Svabhava muito sendo associado com aquela natureza intrínseca, com Mula Prakriti, aquela natureza que vai revestir a manifestação, que vai permitir, na verdade, que haja manifestação, sem qual a manifestação não seria possível, né? Porque para Brahman em si não gera nada. Então é a partir de Mula Prakriti que os fenômenos surgem, a partir de Mula Prakriti que vai surgir a inteligência cósmica ou a mente cósmica Mahat, no aspecto ativo de Mula Prakriti, né? O aspecto passivo de Mula Prakriti é a caixa, é o espaço onde todas as coisas vão se manifestar, e aí por meio dessa operação a manifestação tem início. E é Maya, isso também é Maya, né? Se a gente entender Maya no seu sentido mais correto, não no sentido de ilusão, mas no sentido dessa força, essa força de geração do cosmos, essa força de emanação do cosmos, de manifestação. Então, a matéria indestrutível, a substância indestrutível, isso é Svabhava. Mas isso que eu chamo de eu não é Svabhava. Os fenômenos existindo separadamente, eles não são Svabhava, eles não têm natureza própria. Isso até se a gente fizer essa ponte com a doutrina secreta. Né? Eu não surgi de mim mesmo, as coisas não surgiram do nada, do mero acaso. Há uma força maior, uma força motriz que gerou tudo, pelo poder de Forhat, de Mahat, etc. Mas mesmo se a gente ficar só com o foco budista, na filosofia madhyamika, as coisas elas surgem na dependência umas das outras. Né? São as várias partículas que vão se agregando e aí vão surgindo as coisas. Então,
nada tem uma natureza própria, reforçando aquele ponto de que nada é realmente indivisível no mundo fenomênico. Outros grandes madhyamikas, tais como Buddha Palita, Bhava Viveka, que já é um Madhyamika Yogacara, e ele vai falar em Brahman, por exemplo, né? Ele já não é 100% Madhyamika. Chandrakirti, esse é bem Madhyamika, e o Tsongkhapa, como nós veremos, o cita bastante. Shantarakshita, que é o Madhyamika Yogacara, que foi o primeiro a levar o budismo para o Tibete no século VIII, junto com seu discípulo Kamalashila. E aí não dá muito certo, né? Porque tem aquelas confusões, tem um chinês lá e tem outros problemas também. Mas, enfim, todos esses personagens que o Tsongkhapa está citando tiveram os ensinamentos de Nagarjuna e o seu discípulo Aryadeva em alta conta. Então aqui o Tsongkhapa só está dando a dica de autores para serem estudados, de autores para serem buscados, se a pessoa se interessa em tentar compreender a realidade dos fenômenos, se ela se interessa em tentar compreender o que é o eu e o que são os fenômenos. Bhava Viveka refutou o sistema Chittamatra, somente mente. Esses personagens aqui eles existiram em séculos mais ou menos próximos. Então, todos esses personagens eles surgem muito no esforço de combater uma distorção que houve da escola Yogacara, que é a ideia de ver o mundo somente com uma projeção da mente, de achar que os fenômenos eles são só uma miragem. Então, é só uma questão realmente de eu entender que, já que tudo é meramente minha mente, é só uma questão de eu silenciar a minha mente que eu subitamente vou conseguir me libertar do samsara, que subitamente, em algum momento, vai vir a libertação para mim, independente do que eu tenha feito antes, independente de eu estar no caminho gradual, de eu estar no caminho de autotransformação, mas é essa busca por uma iluminação súbita, né? Que a gente já viu bastante as polêmicas aí entre a senda súbita versus a senda gradual. O problema desse caminho é que você acalma sua mente consciente, mas o nosso fluxo mental ele é inconsciente. A Laya Vijnana é inconsciente. Então, no nosso inconsciente, as sementes dos kleshas, elas continuam lá. Elas não são eliminadas. Eu só posso eliminar as sementes dos kleshas, eu só posso eliminar a vidya, a heresia da separatividade, se eu fizer um exercício de sabedoria. Se eu realmente empunhar a espada de Manjushri e fincá-la bem fundo na minha mente, fincar bem fundo na minha cabeça, até que ela chegue a essas camadas mais profundas e que ela não só destrua aquelas aflições que estão mais na superfície, que estão mais conscientes, mas que ela destrua a semente disso, que ela queime a semente. E a semente é a vidya, a semente é esse senso de separatividade. E esse senso só pode ser vencido pela luz de Prajna, pela luz da sabedoria, que só pode ser exercitado por meio de Vipassana, por meio da meditação analítica, por meio de um processo realmente em que eu tenho que fazer com que a minha mente tenha um pensamento reto. Lembra do nobre óctuplo caminho, tem que ter a reta compreensão, eu tenho que ter um mínimo de compreensão do que exatamente é isso que eu chamo de eu e qual é a natureza última do eu e dos fenômenos, e tenho que ter um reto pensamento, um pensamento que vai guiar depois a minha fala, as minhas ações e daí por diante, que seja coerente com essa reta compreensão. Então, vai haver todo um esforço durante um determinado período da história do budismo indiano, Mahayana, para se contrapor essa visão da senda súbita, porque é uma visão que é chamada de quietismo, né, ou Chittamatra, somente mente, porque é uma visão que ela acaba sendo muito sedutora, porque ela prescinde de muito esforço, mas ao mesmo tempo ela não vai levar a pessoa para lugar nenhum. O Hinayana ainda leva a pessoa para algum lugar, para uma libertação temporária. Isso aqui não vai levar. Só vai levar para alguns momentos de bem-estar, e é só isso. E por isso que a turma do mindfulness corporativo e tal, eles adoram esse tipo de meditação, porque é um tipo de meditação que realmente, para o nosso bem-estar, ele ajuda, porque é só aquela coisa mais passiva de você observar o fluxo mental, sem julgar, só focar na respiração,
Então é algo que, em termos de relaxamento, realmente ajuda. E, ao mesmo tempo, também essa perspectiva acaba negando a existência convencional dos objetos. Porque é outra concepção errônea que se tem acerca do budismo, às vezes, né, das pessoas acharem que os fenômenos são apenas uma ilusão, uma miragem, que eles não existem. Mas o mundo, ele existe, os fenômenos existem, as coisas existem, elas estão manifestas. A gente não chama de manifestação à toa, né? O Manvantara existe, nós estamos aqui nesse processo, nós estamos aqui existindo, mas existindo de forma relativa, existindo interconectadamente, interdependentemente com as coisas. Isso também vem com aquela outra confusão que se tem no Ocidente, de achar que Maya é ilusão. Maya não é ilusão. Como a gente até viu no livro do Alberto, né, o Atma Yoga, que ele fala bastante sobre isso. Maya não é ilusão, Maya é Mula Prakriti. Maya é a matéria indestrutível, a substância universal, que vai ser a base de toda a vida, que vai dar origem a todas essas várias partículas que vão existir de forma interdependente, sempre em transformação. O Yogacara Madhyamika Shantarakshita estabeleceu um sistema que continha ensinamentos Madhyamaka baseado na escola Yogacara. A escola Yogacara também vai comentar os ensinamentos Madhyamaka e vai haver um esforço de alguns personagens como Shantarakshita, depois a escola Jonan no século XIV, de resgatar o verdadeiro ensinamento Yogacara. A escola Gelugpa ela vai ficar muito Madhyamika na linguagem exatamente por esse problema, porque como as pessoas começaram a confundir a Yogacara com outra coisa, com essa outra filosofia do somente mente, de que tudo é mental, tudo é mente, etc., que aí começou a ficar, às vezes, até um pouco inviável de usar muito a terminologia da escola Yogacara quando vai se falar na investigação da realidade última. Mas agora, então, nós vamos para os estágios para compreender a realidade, que é o capítulo 9. Então, nós vimos a base aqui, os autores que são citados, qual que é a base filosófica que vai ser seguida por Tsongkhapa. A realidade que você busca compreender é a total extinção das conceituações de eu e daquilo que pertence a um eu inerente, ao perceber que os fenômenos não são a realidade última, abandonando a predisposição de se deixar iludir pelas aparências. Então, é não confundir o aparente com o último. Entender que o aparente ele existe, a aparência ela existe. Né? A gente tem a nossa cara aqui, a nossa face, a nossa pele, isso aqui existe. Se eu cortar, vai doer. Mas por baixo dela há outras coisas. Por baixo dela tem um esqueleto aqui. E tem várias e outras coisas. Tem uma mente, né? A nossa mente está aqui. tem um fluxo mental, uma mente sutil que está encarnada nessa matéria. E depois essa mente vai para outros campos e vai ter outras faces e daí por diante. Então é compreender que nada disso é um eu inerente, que nada disso é o que eu realmente sou. E que nada disso me pertence de fato. Tudo isso surge mediante causas e condições numa rede complexa e interdependente. E assim a gente vai além das aparências. Os estágios que levam à compreensão desta realidade, né, que levam à compreensão dessa realidade fenomênica, o que é isso exatamente que a gente está experienciando, são os seguintes. Primeiro, ao contemplar com desencanto as falhas e desvantagens do samsara, tem que ter um mínimo de desencanto, né? Tem que concordar com a primeira nobre verdade do budismo, de que o samsara é dukkha, de que o samsara é sofrimento, é insatisfação. Você deve desenvolver uma aspiração de se ver livre. Já que aqui é sofrimento e insatisfação, eu não quero mais isso para mim. Então, vou tentar me ver livre disso. Então, ao entender que você não superará o samsara, a não ser que supere a sua causa, a vidya, você investiga as suas raízes, os kleshas e os nidanas, né, que são as aflições. A vidya é o klesha, é o principal klesha raiz. Dele vai vir apego, aversão, porque justamente esse mesmo eu que se quer ver livre do sofrimento, é essa mesma noção de eu também que faz com que a gente cause mais sofrimento para nós mesmos.
para que a gente sofra cada vez mais e mais, buscando satisfação e contentamento em coisas que são impermanentes, em coisas que podem, inclusive, causar danos aos outros seres, a outras pessoas e daí por diante. Então tem que tentar superar a causa, investigando as raízes, investigando as aflições que estão em nós, os apegos, aversões, arrogância, descrença e os vários kleshas secundários que existem. E os nidanas, que é o elo da originação interdependente, que a gente já viu, também tem um vídeo no YouTube sobre isso, né? Aquela imagem da roda do samsara, que tem cada um dos 12 nidanas, é um assunto que a gente vai revisitar muitas vezes mais adiante. Que todo esse processo de como o nosso corpo e a nossa mente presa no samsara, com os nossos órgãos, os sentidos e a nossa mente pensante, como que tudo isso contribui para esse processo de aprisionamento, para esse processo, essa percepção errônea das coisas, da manifestação, que faz então com que a gente sofra e não consiga se libertar do sofrimento e, pelo contrário, continue sempre reforçando esse sofrimento. Assim você terá certeza em seu âmago, né, ao entender isso, você terá certeza em seu âmago que a visão reificadora, reificar é no sentido de coisificar as coisas ou fetichizar as coisas, é de atribuir um grande valor para algo, de atribuir aquilo como se fosse uma mercadoria essencial para a minha vida, para a minha existência. Como a gente faz com a nossa personalidade, com o nosso senso de eu e com as coisas que, de alguma forma, agradam esse nosso senso de eu. As coisas e as pessoas, né? Então, isto é, a visão que imputa existência inerente às coisas. Porque quando a gente se joga bastante em algo, é porque a gente vê uma existência inerente naquilo. A gente sente que aquilo é inerente para a nossa satisfação, para a nossa felicidade. Aquilo, aquela pessoa, aquela coisa, aquela comida, aquele sentimento, aquela experiência, eu preciso daquilo. E eu me jogo em direção àquilo. Só que aquilo vai passar. Aquilo não era inerente, não tinha uma existência inerente. E aí eu fico sempre tentando reproduzir, ter aquela mesma experiência de novo. Ou experiências diferentes que vão me causar aquela mesma sensação. Então, essa visão reificadora e que a gente também reifica e objetifica os nossos agregados, né? O corpo, as nossas sensações, percepções. O corpo aqui é a forma, né? As formas que a gente vê, com as quais a gente entra em contato. A gente não percebe que aqui há todo um processo. Eu estou entrando em contato, estou tendo uma sensação, dessa sensação vem uma percepção, eu tenho uma consciência sujeito-objeto que vai traduzir aquilo nesses termos, né? Aquilo, como que aquilo afeta isso que eu chamo de eu. Isso vai gerar tendências. Isso vai gerar tendências comportamentais, tendências de perspectiva do mundo, tendências emocionais, tendências formadoras que vão guiar as minhas ações de mente, de fala e de corpo. Samskara, karma, em sânscrito. E isso vai me fazer continuar aprisionado. Em outras palavras, porque eu não percebo que tudo isso é um processo impermanente, que esse meu corpo vai passar e que essas experiências também, por mais que eu tente repeti-las, elas vão passar também. E as sensações que eu ganho com elas também vão passar. Então eu fico sempre nesse processo de repetição, sem perceber a impermanência, sem perceber que enquanto eu estiver buscando o contentamento em coisas impermanentes, eu nunca vou conseguir esse contentamento. Em outras palavras, a ignorância, a vidya, é a causa do aprisionamento ao samsara, porque é esse meu senso de eu que está buscando, que está desesperado por isso. Nós estamos desesperados. O samsara, ele é um grande hospício, na verdade. Né? A gente está num grande hospício aqui, buscando coisas, buscando miragens que a gente cria por não entender direito o mundo, não entender direito as coisas, e se viciando nelas. Você então desenvolverá uma aspiração sincera de eliminá-la. Uma vez compreendendo isso, você então desenvolve essa aspiração de superar a vidya, de eliminar a ignorância. Então você se dá conta de que a vidya só pode ser superada pelo cultivo da sabedoria. Lembra o que eu falei? Um klesha, ele só pode realmente ser superado pelo seu antídoto,
pela sua força opositora, que é Prajna. Porque a vidya, a ignorância, era só uma sombra de Prajna. A ignorância, na verdade, é uma sabedoria mal direcionada, né? Um entendimento mal direcionado. É aquele entendimento que está turvo, ainda está tudo meio escuro, mas com Prajna a luz resplandece. Percebendo então que o eu, tal qual o concebemos, não existe de forma inerente. Após ter alcançado a visão filosófica que discerne acerca do vazio de existência inerente do eu e dos fenômenos, percebendo que eles não têm nenhum pingo de natureza própria, né, que eles não são svabhava, eles não são uma substância única, primordial, indestrutível, muito pelo contrário, o nosso eu ele é bem frágil, ele pode ser facilmente destruído. A gente consegue se autodestruir muito fácil, né? Consegue destruir o nosso senso. Se a gente está com um senso razoavelmente estável da nossa personalidade, é muito fácil a gente acabar com ele. E é muito fácil também que a gente morra e no futuro a gente vai ter uma outra personalidade, né? De acordo com o nosso karma pregresso, desce de outras vidas, o nosso senso de eu, ele vai estar lá, mas vai estar talvez até com outras referências, vai projetar outras coisas, vai se apegar a um outro tipo de personalidade e daí por diante. Então você deve se familiarizar com tal visão de que o eu e os fenômenos são vazios de existência inerente. Esse é o caminho que leva ao Dharmakaya. Se a pessoa quiser chegar ao Dharmakaya, ao estado último do Budado, primeiro ela vai ter que se esvaziar de eu. Ela vai ter que se esvaziar da noção de um eu inerente. A gente vê isso na gnose islâmica, né, no sufismo ismailita, a ideia de fana como sendo necessário para que se chegue à compreensão de Allah. Para que a gente realmente perceba a unidade de Allah presente em tudo, nós temos que extinguir o nosso senso de um eu inerente, né? Esse senso de um eu sendo o centro de todas as coisas. A gente tem que colocar o nosso eu no seu devido lugar. A gente tem que se esvaziar de eu. Então não é só no budismo, embora o budismo vá realmente enfatizar bastante essa questão de shunyata, né? Talvez seja um dos grandes diferenciais do budismo em relação a outras tradições, é isso, bater bastante nessa tecla de shunya, que em outras tradições a gente vai ver, mas de outras formas, não tão enfáticas. Chandrakirti diz, em suas palavras claras, né, esse é um texto, estava esse título, eu não sei, eu não consegui achar ainda o título em sânscrito, eu vou procurar, estava esse título traduzido. Então, Chandrakirti, que é um autor bem madhyamika, que o Tsongkhapa gosta e cita bastante, ele diz nesse texto: os yogis percebem que todos os kleshas e todas as falhas surgem de avidya, da ignorância, da heresia, da separatividade. E sabendo que a noção de um eu inerente é o objeto dessa ignorância, né, aquele objeto que vai surgir a partir dessa ignorância, eles refutam esse eu inerente. Os yogis percebem que não observar o eu leva à eliminação de avidya, superando as aflições, os kleshas e todas as faltas derivadas. Esse não observar o eu achei interessante, me lembrou essa pintura, né? Esse retrato de Narciso, admirando a si mesmo. E aí quando a gente fica muito contemplando a nós próprios, né, se auto-admirando, a gente cai, né? Nós nos apaixonamos pelo nosso eu e a gente se afoga porque a gente seguiu essa miragem que a gente viu refletida aqui nas águas. Então é muito essa ideia, o não observar o eu é nós não sermos mais narcisistas mesmo, é nós percebermos como que o nosso eu ele não está em lugar algum. Ele surge na dependência dos agregados e os agregados surgem na dependência, numa dependência maior, numa rede maior de nidanas, de átomos, moléculas, etc., de forças sutis e daí por diante, da manifestação cósmica. Mas o fato é que, e há muitas meditações sobre isso, né, que são sugeridas. Se eu for tentar meditar sobre os órgãos do meu corpo e pensar onde está o meu eu? Será que ele está no cérebro? Eu consigo localizar um eu no meu cérebro, no meu coração, nas minhas articulações?
nos samskaras, onde é que está esse eu? Eu não consigo encontrar esse eu. Ele existindo de forma realmente separada, como algo que eu consiga localizar, né? Como se eu pudesse tirar um raio-x e pensar, não, aqui está o cérebro, ali está o eu, ali está o coração, ali está o pulmão. Não, o eu ele não pode ser encontrado. Porque essa designação, essa conceituação que vai surgir nessa relação, a partir dos agregados, na relação dos nossos agregados, skandhas, né? Nós somos esse conjunto de agregados, e nessa nossa relação com o mundo. Entendendo isso, a gente destrói todos os kleshas, porque a gente destruiu a causa dos outros kleshas. Por isso que a vidya aqui é o principal inimigo, é o principal alvo a ser enfrentado na literatura budista. Tsongkhapa vai dizer, os yogis meditam sobre o vazio de existência inerente do eu e dos fenômenos. Então, a verdadeira yoga budista é isso, é meditar sobre o vazio de existência inerente do eu e dos fenômenos. E nas meditações tântricas, isso é pré-requisito. A pessoa já tem que estar bem assentada na noção de um vazio de existência inerente, porque quando ela for visualizar deidades ou em práticas mais avançadas, ela própria se visualizar como uma deidade, ela tem que entender que aquilo que ela está visualizando não é um eu, não é ela, né? Não é uma personalidade, não é um eu superior ou o que quer que a gente chame, mas é uma expressão da natureza iluminada, da natureza Buda, da mente de um Buda, da consciência de um ser que alcançou, no mínimo, o Sambhogakaya, que alcançou, no mínimo, a veste da bem-aventurança, mas que emana do Dharmakaya, que emana da natureza última de todas as coisas. Quando você sabe que o eu carece de existência inerente, shunya é isso, é zero, é falta, né? É falta de existência inerente. Você também supera a noção de que os agregados, os skandhas, os componentes por meio dos quais o eu surge, existiriam inerentemente. Assim como quando uma carruagem é queimada, as rodas e as suas partes também são queimadas. É no mesmo sentido do slide anterior. Uma vez entendendo que o eu é vazio de existência inerente, eu entendo então que todas essas coisas que eu associo como minhas também são vazias de existência inerente. Eu percebo que o corpo é vazio de existência inerente, eu percebo que as formas são vazias de existência inerente, que tudo é interdependência. E agora, acho que já é o penúltimo slide, estamos quase no fim. Chandrakirti diz em suas palavras claras, o eu é imputado na dependência. Ele surge na dependência dos 5 agregados e da nossa relação com o mundo. O eu é aquilo a que os ignorantes se apegam. Então, aqueles que estão sob o poder de avidya se apegam ao eu. O eu é o apropriador dos 5 agregados. É aquele que vai surgir na dependência dos 5 agregados, mas vai se apropriar desses 5 agregados no sentido de que vai fazer com que a gente pense que tudo isso aqui é o eu. E que tudo faz parte do eu. Lembrando que os agregados, né, são forma, isso vale não só para o corpo físico ou formas concretas, mas qualquer tipo de forma. Podem ser formas sutis, também formas mentais, etc. Percepção, a sensação que a gente tem quando tem um contato com algo, isso vai nos causar uma sensação, esse é outro agregado, né, os nossos órgãos sensórios trabalhando. Uma percepção, dessa sensação vem a percepção de algo, a gente percebe algo, uma consciência de, né, essa consciência dual, essa consciência sujeito-objeto, e as tendências formadoras, samskara, karma, essas tendências que vão surgir a partir, então, dessa minha interpretação. Nesse mundo sujeito-objeto, em que eu estou interpretando as coisas, eu vou criar tendências formadoras que vão guiar as minhas ações, meus padrões de comportamento, né, os samskaras, ou samskara karma, que também são traduzidos muito frequentemente por sementes. Então, esses 5 agregados, eles estão sempre atuando de forma simultânea, não é que haja uma ordem aqui, né? Porque os nossos sentidos eles estão funcionando e a nossa mente pensante, nossa humanas também está funcionando.
e nosso humanas, mais esses sentidos, vão formar, então, essas consciências que a gente vai ter dessas experiências samsáricas, desses contatos que a gente vai ter com o mundo. E nesse sentido, então, a gente vai coletar sementes, a gente vai gerar tendências em nós, que vão sempre estar se reforçando, né? Um processo de retroalimentação. A gente vai reforçar nossos apegos, nossas aversões, esse nosso senso de eu. Isso a gente vai carregar vida após vida, de acordo com as nossas experiências, a nossa personalidade vai sendo moldada a partir daí. Aqueles que buscam a libertação devem analisar se o eu tem a característica dos agregados, se o eu realmente pode ser localizado em somente um desses agregados. Se a gente excluir a nossa mente dual, a gente não vai ter um senso de eu, porque para o nosso senso de eu, o eu implica o outro, né? Não é possível definir o que sou eu se não há um outro. E eu não vou perceber um outro se eu não tiver uma consciência dual. Da mesma forma, se eu estiver no mundo da forma, no arupa dhatu, também não vai ter um senso de eu lá. Não há como ter um senso de eu lá. Então, todos esses skandhas, eles são necessários para que surja esse senso de eu. Não dá para identificá-lo somente com um dos skandhas. Eles não observam o eu, logo, os próprios skandhas também são interdependentes entre si. Nenhum deles tem uma existência inerente. Então, eles não observam o eu. Não é possível observar um eu, encontrar um eu lá, né? Fazer o raio-x do skandha e pensar, lá está o eu. E se não há um eu intrínseco, como as coisas que lhe pertencem poderiam existir intrinsecamente? Né? Os skandhas não têm existência intrínseca, inerente. Eles não são svabhava, não são o atman, não são uma essência fixa, pura, prístina, permanente. Nada é permanente no samsara. Nada é permanente no mundo fenomênico. Chandrakirti diz em seu comentário ao Caminho do Meio: Shravakas e Pratyekabuddhas, seguindo os preceitos do Hinayana, seguem uma visão incompleta, pois eles apreendem essências dos fenômenos, tais como na forma, portanto, eles não dominaram de fato a reta visão do vazio de existência inerente do eu, uma vez que imputam existência inerente aos agregados, a base daquilo que é designado como eu. Aqui ele está apontando para um problema filosófico que a gente vai encontrar na filosofia do budismo Hinayana, Theravada, que é a ideia de que realmente o nosso eu não é o Atman, o nosso eu é o não ser, é o não espírito, é Anatman. Isso o budismo Hinayana fala e está correto. Só que eles vão ter uma perspectiva que é chamada de realista do mundo. Eles vão ver os objetos, os fenômenos, como tendo algumas características intrínsecas, e os skandhas como tendo algumas características intrínsecas. Inclusive, eles vão ter a visão de que então o sofrimento é quase como se fosse algo intrínseco à natureza desses agregados, à natureza dos fenômenos. E aí o Mahayana e a escola Madhyamika vão dizer, não é bem assim, é mais um problema da nossa perspectiva, porque os fenômenos e esses skandhas, e aqui vale para fenômenos sutis, que eu estou falando, não só os fenômenos mais sólidos e concretos, né, mas outros reinos mais sutis também. Tudo isso é vazio de existência inerente. Nada disso tem alguma característica que lhe seja essencial ou inerente, ou que ele seja uma natureza própria, uma natureza sua. Na verdade, tudo é vazio, tudo é passível de mudança e tudo está nessa rede de interdependência. Enquanto concebermos os agregados como existentemente inerentes, nós conceberemos a existência inerente de um eu. Então, enquanto nós não conseguirmos perceber que esses nossos agregados também são vazios de existência inerente, a gente não vai conseguir perceber que o eu também é vazio de existência inerente. Então, por isso que o Hinayana, o Theravada, ele é incompleto, ele não chega a realmente perceber o vazio de fato, porque ele ainda está atribuindo inerência a outras coisas que ele associa como sendo fontes de sofrimento. E por isso pode acabar tendo uma visão até mais pessimista das coisas, né? Como se associa às vezes ao budismo. Não que o Theravada seja esse pessimismo total,
mas às vezes pode se cair nessa visão. Então é basicamente isso. A filosofia madhyamika é essa filosofia que vai, essa escola que vai nos lembrar desse vazio de existência inerente e como sendo algo essencial para nós buscarmos compreender, para que a gente consiga se libertar do samsara. Porque a causa do samsara, a causa do sofrimento, é a vidya. É a vidya na nossa mente, nos convencendo de que nós temos existência inerente, de que as coisas do mundo que existem teriam uma existência inerente, de acordo com essa relação que elas têm com o nosso eu, como elas agradam ou desagradam o nosso eu, e a gente não consegue perceber que a coisa é muito mais complexa, tanto em níveis materiais, né, se a gente for analisar fisicamente os fenômenos. Então é essa, é a gente ter em mente de que nós não temos um eu inerente, nem um eu superior, nem um eu inferior, mas que nós estamos nessa interdependência e é uma questão de buscarmos compreender essa interdependência, de nos convencermos, né, em níveis profundos, não só no na nossa mente consciente, mas na nossa mente inconsciente, na nossa mente intuitiva, para que então a gente consiga colocar o eu no seu devido lugar, entendendo que o nosso eu ele é um instrumento, mas ele não é o limite, não deveria ser o limite e a medida de todas as coisas. No cristianismo existe a ideia de kenosis, de esvaziamento de si. Paulo diz que Jesus esvaziou-se de si mesmo, sim. E eu acho que é Paulo que diz, se a Laia estiver aí me corrija, foi Paulo que disse, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E essa é a questão do budismo também, né? É nós sermos capazes de dizer, já não sou mais eu quem vivo, mas é Avalokiteshvara que vive em mim, ou é Buda que vive em mim, a natureza Buda que vive em mim. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Adi Buda vivendo em mim, é Dharmata vivendo em mim. Por isso que não dá para chamar Christus de eu. Né? O próprio Paulo, a gente vê esse ensinamento no cristianismo. O próprio Paulo disse isso, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Cristo já não é mais um eu.